Fala galera, meu nome é Toscanini Barcelos, eu sou acadêmico de medicina da UFPJM, campus do Mucuri, e esse é o canal Famocidade, que tem o objetivo de aproximar a faculdade de medicina de você. E aí, vocês podem imaginar qual é o tema de hoje? Se você pensou em quadrilha de São João, fogos e fogueiras, você acertou. O tema de hoje é queimaduras. Quais são os mitos e verdades envolvidos com elas? Então fique ligado, que o programa de hoje vai ser bom demais. Então, pessoal, é mês de julho, mês de festa junina, mês de reunir a família, juntar os amigos, fazer aquela comida boa. É mês também de fogueira, é mês de soltar os fogos durante a quadrilha, mas é preciso ficar atento, porque quando a gente tem fogo e pega, o que pode acontecer? Queimadura. Então, pessoal, o que são queimaduras? Queimaduras são lesões causadas por algum agente térmico capaz de provocar uma lesão em alguma parte do corpo, que geralmente é a pele. No Brasil, as queimaduras são um importante problema de saúde pública e a segunda maior causa de mortes em crianças. Mas as queimaduras, como que acontecem? Geralmente elas acontecem dentro de casa e muitas vezes por líquidos quentes, por escaldadura, quando esses líquidos quentes caem na pessoa. É claro, a queimadura ela pode ser oriunda de outras fontes térmicas, como choque elétrico, elementos químicos que vão gerar um dano à pele, que é o maior órgão acometido pelas queimaduras. E as queimaduras elas não vão ser provocadas só por líquidos quentes, elas podem ser provocadas por outras substâncias, como substâncias químicas, agentes elétricos e agentes térmicos, como o sol. A gente não pensa muito, mas as queimaduras de sol podem gerar grandes danos na saúde. As queimaduras elas são classificadas de 3 formas, elas podem ser de primeiro, segundo e de terceiro grau. E elas vão se diferenciar pelo grau de acometimento do tecido lesado, no caso a espessura dessa lesão. As queimaduras de primeiro grau, elas vão ter um caráter superficial. É importante frisar um pouco sobre a pele, que é o principal tecido lesado quando a gente tem as queimaduras. A pele ela é dividida em 2 segmentos principais. A epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme, que é a camada mais profunda. Quando a gente está falando de queimaduras de primeiro grau, a gente vai ter uma lesão superficial da pele, que a gente vai ter como apresentação clínica vermelhidão no local, edema e pode haver descamação. Essa descamação e essa lesão, ela se resolve de 4 a 6 dias. As lesões de segundo grau, elas vão acometer a derme e a epiderme. Elas podem ser divididas em 2 formas, superficial e profunda. E como que a gente diferencia isso? A gente precisa ter em mente que as lesões de segundo grau, elas vão ter sempre a formação de bolhas. E para diferenciar de superficial e profunda, é só observar o aspecto que a bolha vai ser apresentada. As lesões de segundo grau superficiais, elas vão ter um aspecto rosado, elas vão ter caráter úmido e elas vão ser muito dolorosas, são as que mais doem. E as lesões de segundo grau profundas, elas vão ter um caráter mais escurecido na região da pele queimada e elas vão ser mais indolores ou não vai ter dor nenhuma e vai ser de aspecto seco. Já as lesões de terceiro grau, elas são de espessura total, ou seja, ela destrói toda a superfície da pele. Destruindo a superfície da pele, você pode acometer os tecidos que estão por baixo, como gordura, músculos e ossos, de formas mais graves de queimaduras. Essas lesões, elas vão ter um caráter esbranquiçado e enegrecido, não há formação de bolhas. Elas muito provavelmente serão indolores, porque você vai ter uma lesão muito grave e vai perder as terminações nervosas que existem naquela região. E agora que estamos um pouco mais familiarizados com o assunto queimaduras, trouxemos os principais mitos e verdades que encontramos na internet que as pessoas costumam fazer quando elas têm queimaduras. E para esclarecer todas essas dúvidas, convidamos o professor e cirurgião plástico Matheus Souto para poder falar um pouco mais e esclarecer se é mito ou se é verdade. A primeira coisa a se fazer em caso de queimadura é resfriar o local com água bem gelada e gelo. Mito ou verdade? Então, resfriar a queimadura com água bem gelada e gelo é um mito. O que nós recomendamos para os pacientes que sofram queimaduras de primeiro e segundo grau é lavar a área afetada com água corrente, água da torneira, água natural. Água gelada, nesses casos, pode até prejudicar um pouco o início da cicatrização. Então, o ideal é lavar com água corrente, que já vai aliviar um pouco a dor do paciente. No caso de queimaduras elétricas, o ideal é não tocar na vítima e desligar a corrente elétrica. Mito ou verdade?
Isso é uma verdade, é uma grande verdade. Sempre que um paciente sofrer uma queimadura elétrica, a gente não pode tocar nele até que o estímulo elétrico seja cessado. Senão, ao invés de a gente ter uma vítima, nós teremos duas. Então, o ideal é sempre desligar a corrente elétrica para depois fazer o atendimento, prestar os primeiros socorros à vítima. Então, isso é uma verdade. Utilizar pasta de dente, clara de ovo e manteiga na região queimada ajuda na cicatrização do local. Mito ou verdade? Isso é um grande mito. Aliás, isso prejudica a cicatrização. Todos esses materiais, eles são materiais que não são estéreis. Então, a queimadura, durante o processo de queimadura na pele, a gente perde a barreira que protege o nosso organismo contra os micro-organismos. Então, se a gente passar pasta de dente, clara de ovo ou qualquer outra substância que não seja estéril, a gente está prejudicando a cicatrização e vai favorecer a infecção daquela área. Então isso é um mito, que deve ser imediatamente suspenso. No caso de queimadura, em que há a formação de bolha no local, furar a bolha ajuda na cicatrização. Mito ou verdade? Isso é uma verdade parcial, tá? Furar a bolha. Quem deve furar a bolha, quem deve fazer o atendimento à queimadura é um profissional treinado, é um médico, um cirurgião geral, um cirurgião plástico capacitado para fazer esse atendimento. O leigo, ele não pode fazer isso, porque para a gente fazer o tratamento da bolha na queimadura, que a gente chama de flectema, a gente precisa estar num ambiente hospitalar, com materiais estéreis, para fazer o tratamento adequado. Se a pessoa que é leiga fizer essa retirada da bolha, ela também vai estar prejudicando a cicatrização. Isso vai favorecer a infecção bacteriana no local. Então, se a gente pensar que temos que retirar a bolha, sim, só no ambiente hospitalar com um profissional treinado. Se não for treinado, não deve mexer. O ideal é sempre procurar auxílio médico. Em caso da roupa ficar grudada na pele, é necessário retirar para que a roupa não adentre ao tecido e órgãos internos. Mito ou verdade? Isso é uma verdade, né? A roupa, ela acumula o calor. Então, principalmente objetos metálicos. Então, se o paciente sofreu uma queimadura e encontra-se com um anel, um relógio, um cinto, é ideal que a gente tire esses tipos de objeto porque eles absorvem o calor. E se a gente não cessar esse estímulo, o calor que esses objetos absorveram vão fazer com que a queimadura aprofunde o seu grau. Então, o ideal é que a gente tire esses objetos metálicos. Roupas também, né? A gente tem alguns tecidos que eles produzem substâncias químicas que prejudicam ainda mais a queimadura, eles aumentam o poder de queimadura. Então o ideal é a gente fazer a retirada dessas roupas. Agora, prestando atenção para também não expor o paciente a uma hipotermia. Se a gente tirar o paciente, todas as roupas do paciente, ele além da queimadura ele pode ter uma hipotermia. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Se a roupa está pegando fogo, tem que apagar o fogo e tirar aquela roupa. Se ele tem um objeto metálico, a gente precisa tirar para que o calor que esses objetos acumulem não permaneçam em contato com a pele do paciente e piorem a queimadura. Agradecemos muito a participação do Dr. Matheus. É importante dizer que sempre que você tiver uma queimadura, procure assistência médica, seja no seu PSF, seja no pronto atendimento, ou seja no hospital. Porque quem vai saber cuidar direitinho dessa queimadura são os profissionais que se encontram lá. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E para você continuar acompanhando a gente, se inscreva no canal, curta e ative as notificações. Ative o sininho para você poder acompanhar os nossos próximos vídeos. E não esqueça de deixar seu comentário aqui. Estaremos sempre atentos para responder as suas dúvidas. Tá bom, gente?